Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês com as últimas notícias e atualizações do primeiro tetra do futebol brasileiro, da competição mais importante, mais difícil do mundo, com gol herói improvável. Danilo deu a glória eterna mais uma vez ao Flamengo. O Flamengo se tornou o primeiro tetra campeão da Copa Conmebol de um time brasileiro. Já vai deixando aquele like e se inscreva aqui no nosso canal. Estará chegando aqui na cidade, aqui no Rio. A gente vai acompanhar, claro, o desembarque, a chegada da delegação rubro-negra e a festa que está sendo preparada lá no centro do Rio, já com muitos torcedores do Flamengo para comemorarem esse título. Quarto título, Pedro Moreno, primeiro brasileiro a chegar a 4 títulos da Libertadores, numa partida, né, em que a gente pode falar, e o torcedor do Palmeiras, claro, tem o seu direito de reclamar de um erro de arbitragem. Do jogo, e o Palmeiras acabou se resumindo à bola longa. No final do jogo, a gente vê a grande oportunidade ali do Vitor Roque, que o Danilo faz um outro gol. Surge já a partir do desespero da bola na área no chuveirinho, mas muito pouco, né? Porque a gente sabe que é o Palmeiras, pelo que a gente já viu o Palmeiras jogando nessa temporada. O Serginho falou, né, das notas mantidas dos dois times, porque parece que nessa reta final de temporada foi exatamente o momento em que o Flamengo subiu de produção e que o Palmeiras caiu de produção. Despencou. Coincidiu que tenha sido no final da temporada e justamente no momento decisivo, tanto do Campeonato Brasileiro quanto ontem da decisão da Conmebol Libertadores. Mas não sei se vocês tiveram a mesma sensação. Moreno, acho que resumiu um pouco a minha sensação com a frustração técnica do jogo. Eu não tive nenhuma. Mas não, você esperava já isso. Mas eu acho que depois do gol do Flamengo, pior ainda mais. Porque aí o Flamengo, naturalmente, já tem um resultado importante, aí tenta se manter o resultado. E o Palmeiras faz chuveirinho durante 25 minutos, e aí eu acho que o jogo piorou. Esse time já estava mais ou menos... Mas pro torcedor, o que vale não precisa jogar bonito, tem que ser campeão, né? Pro torcedor rubro-negro era o que importava. Não, eu acho que final é isso mesmo. Final, eventualmente você vai ter uma final tecnicamente bacana, no sentido de apuro técnico, que é uma final muito brigada mesmo, né? E dois clubes com uma rivalidade absolutamente gigantesca, que os dois clubes os dois times, os dois técnicos deram muito valor às divididas, né? Então, um jogo muito dividido. Então, eu acho que está tudo certo. Para mim, surpresa nenhuma. E é até curioso, né? Quando a gente começa a pensar, eu já vi muita gente falando sobre os melhores em campo, né? E não tem unanimidade, né? Tem gente que acha que foi o Varela, né? Tem gente que acha que foi o Danilo, né? Porque o Danilo faz 2 gols, né? Faz um impédio do Aliás, Vitor Roque. O segundo gol dele é um gol mais difícil ainda, porque ele se estica todo e salva, e o Vitor Roque, a bola bate no Danilo e sai. Então, tem esses dois. E se a gente pensar do lado do Palmeiras, a partida do Gustavo Gomes foi extraordinária também, né? Só que ele perdeu o jogo. Então, a gente acaba esquecendo. 3 defensores. Eu acho que a gente não vai sair muito desses 3 caras. Não foi a Arrascaeta, não foi o Bruno Henrique, os jogadores que geralmente são os melhores em campo. Então foi um jogo de defender a sua área. E o Flamengo ontem, Flamengo tão criativo, o Flamengo tão vistoso, né, de goleadas, etc. Foi um Flamengo que ontem se defendeu bastante bem, deixou o Palmeiras criar praticamente nada, né? E isso não é pouca coisa. E a gente teve até surpresas em relação, não sei se surpresas, né, mas novidades, em relação à escalação do Flamengo, porque havia até ali, o início da partida, a expectativa se o Léo Ortiz teria condições ou não, né, de ser o titular. O Danilo acabou continuando como titular da equipe e foi essencial para a conquista do título. E até da questão ofensiva, porque havia dúvidas, a gente falava durante a semana, Carrascal ou Samuel Lino, né? A dúvida entre, Luiz Araújo, Cebolinha e Carrascal disputando uma vaga, e Samuel Lino disputando 2 vagas no time. Como é que a gente teria essa armação ofensiva do Flamengo? Mas a gente, pelo menos a maioria das pessoas, a gente imaginava que seria Cebolinha e Carrascal, né? Então, quando sai a escalação com Samuel Lino, ela surpreende. Ainda que fosse uma opção, e a gente falasse sobre ela ao longo dos dias, apontava muito mais pelo momento desses 2 jogadores, que Carrascal e Cebolinha começassem a partida, até também pelo jogo de terça-feira do Brasileirão, em que o Samuel Lino é titular, então indicando que talvez não começasse ontem. E o Felipe faz uma decisão muito estratégica para como seria esse Flamengo em campo. Acho que, de novo, né, Pedro, se a gente talvez tenha dificuldade de encontrar
os melhores em campo, talvez passe muito pelos que estão no banco de reserva, sentados à beira do campo, na verdade, né? Os dois treinadores, e como estrategicamente foram tomando decisões durante a partida, inclusive, né? Assim, para mim a única surpresa das duas escalações, de fato, foi o Lino. Eu imaginava que o Cebolinha fosse ser titular. Também. A questão do Léo Ortiz era uma questão física, mas acho que pro nível do jogo, e até por quem era o substituto, Danilo, que está na seleção brasileira, acho que não valia a pena correr esse risco de botar em campo um jogador que, embora, na minha opinião, seja o melhor zagueiro tecnicamente do futebol brasileiro, mas que fisicamente já estava alguns jogos sem atuar. Então a única surpresa para mim das duas escalações acabou sendo, de fato, o Samuel Lino. E foi uma responsa que o Felipe chamou para ele, assim, porque, de fato, o Lino não vinha jogando bem. O Cebolinha, desde a entrada no Fla-Flu, vinha sendo melhor. O campo em si vinha mostrando um Cebolinha jogando melhor. A grande partida que, assim, na minha opinião, até é meio que a virada de chave do Flamengo para o que é esse título agora da Libertadores em termos de atuação. Porque nesse recorte curto o Flamengo também não vinha fazendo bons jogos. A própria goleada contra o Sport acontece depois. O jogo era muito ruim e aí depois das duas expulsões o Flamengo, obviamente, consegue engrenar uma grande vitória. Mas vinha de atuações ruins. O primeiro tempo no Fla-Flu, para mim, foi o pior tempo do Flamengo na temporada. E aí o jogo contra o Bragantino, com o retorno do Arrascaeta desfilando no Maracanã, acho que o Flamengo ganha muita moral a partir daquela atuação para poder, na sequência, mesmo com o time muito modificado, fazer uma partida competitiva contra o Atlético em BH e depois o título da Libertadores. Agora tem na sequência, né, na quarta-feira, um confronto contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, em que pode confirmar o título também do Campeonato Brasileiro e também, no mês de dezembro, a disputa da Copa Intercontinental, né? O antigo Mundial de Clubes, agora a Copa Intercontinental da FIFA. A gente está com imagens ao vivo, você está acompanhando do centro do Rio de Janeiro, onde está sendo organizada a festa do torcedor para receber a delegação rubro-negra que está chegando daqui a pouquinho. Vamos direto, então, para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, porque o Pedro Neville está por lá para justamente acompanhar a chegada do time do Flamengo. Daqui a pouquinho, a previsão, né, é de 10 horas e 5 minutos. Vamos ver com o Pedrão, que já está por lá esperando esse elenco, esse avião pousar aqui no Rio de Janeiro, porque daqui a pouquinho estaremos, claro, tudo ao vivo aqui no Sport TV. Você acompanha a chegada também do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Como está a expectativa aí no aeroporto para a chegada desse elenco rubro-negro, amigo? Muito grande, o avião já está sobrevoando a cidade, inclusive, Camila, a qualquer momento vai pousar aqui no Galeão. Os jogadores vão desembarcar, vão entrar no ônibus executivo e vão lá para o centro do Rio para serem recebidos por aproximadamente, segundo a previsão da Polícia Militar, 500 mil pessoas. Alguns rubro-negros estão por aqui esperando esse momento do pouso, como, por exemplo, a família do João Carlos, o Miguel, que é o filho dele, o Enzo, que é o amiguinho da família, e a Ana. Vou só perguntar um negócio aqui. Tá. E o João Carlos me disse que, segundo ele, o avião acabou de chegar nesse momento. Então, atenção torcida rubro-negra, atenção torcida que é tetracampeã da América. O avião acaba de pousar nesse momento no aeroporto do Galeão. Os jogadores estão de volta com o troféu da Libertadores, com as medalhas, com o cheque de 24 milhões de dólares, com a vaga no Intercontinental, com a vaga na Copa do Mundo de Clubes. Tá muito animado. Antes de devolver para Camila, o nível da tua empolgação com esse time para esse Mundial. 10. Nota 10. Nota 10, porque não tem como. Tá aí então, Camila. Obrigada, Pedro Neville. Então, você já está vendo imagens do avião do Flamengo. Vou agradecer rapidinho Pedro Moreno e o Serginho por esse início aqui do Sport TV, da abertura dessa festa, porque agora você acompanha a transmissão aqui no Sport TV da chegada do elenco rubro-negro, de toda essa festa, com Luiz Carlos Júnior e a nossa equipe para essa transmissão. Com você, Luiz, bom dia. Bom dia, Camila. Pousou! Botou as rodas no Rio de Janeiro, avião em solo e começa agora a Fla-Folia! Momento de muita festa, de muita empolgação. Um domingo muito, muito feliz para o torcedor rubro-negro, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, o time dominante na América do Sul, fazendo uma final contra o seu grande rival, uma final que, se tecnicamente não foi brilhante, teve emoção, teve Danilo como grande herói, tanto marcando quanto salvando. Enfim, temos um grande dia para o torcedor do Flamengo. Arrascaeta e Bruno Henrique com o seu 16º título, com a camisa do Flamengo, pode virar o 17º já na quarta-feira. Então, alô, torcida do Flamengo, olha só.
9 horas e 58 minutos pelo horário de Brasília. Sai acordando todo mundo em casa, galera. Vamos lá. Vamos entrar nesse clima. Torcedor do Flamengo ligado em todo o Brasil, ligado no mundo, acompanhando a chegada do avião do Flamengo. Eu estou muito bem acompanhado. Craques, Paulo César Vasconcelos, Richarlison Barbosa. Bom dia, deixa eu começar com o Rick, que eu quero saber o seguinte. Madrugada intensa, muita festa. Richarlison, muito bom dia, meu amigo. E esse voo, Richarlison, como é que foi esse voo, Rick? Bom dia, Luiz, bom dia, PC, a todos que nos acompanham. Primeiro, parabéns para o Flamengo pelo título, né, merecidamente conquistado ontem. Luiz, assim, quando eu fui campeão, essa hora, por eu gostar de um together, eu nem sei como que eu tava nesse momento. O together seria... Molhou a palavra! Exatamente. Eu estaria... É claro que quarta-feira tem um outro jogo já muito importante, mas eu tinha molhado um pouquinho a palavra, eu deveria já estar sem voz, já estar... A voz eu tenho certeza pra lá de Bagdá, mas enfim, é um momento que tem que ser celebrado sim, e muito celebrado, porque eu estava até pensando, né, Luiz, o que eu falaria nessa abertura? E é bom quando a gente vê o futebol, quando ele é bem feito, quando ele tem planejamento, quando ele tem seriedade, quando não é amador. O Flamengo passou por tudo isso e hoje a gente vê que quando você tem algo que é concreto, que você vivencia, mas de uma forma correta o futebol, o resultado é colhido. Não sei se eu tô certo, né, PC? Exato. Mas assim, então é hora de celebrar, é hora de planejar mais voos maiores, né? Já tem o Intercontinental, daqui 3 anos tem o Mundial novamente. Esse é o Flamengo e é merecido. E do outro lado tinha uma equipe que também, se fosse campeã, também merecia. Pela organização, pela responsabilidade, pelo trabalho do seu treinador, pelos jogadores. Dito isso, Luiz, parabéns mais uma vez, nação rubro-negra, que seja um domingo de muita celebração. Craque, professor Paulo César Vasconcelos, muito bom dia, Paulinho. Salve, Luiz, Richarlison, quem nos acompanha. Como dizia Gilberto Gil, né, Luiz? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Num domingo de almanaque no Rio de Janeiro, temperatura em torno de 30 graus. Está desembarcando aí um Flamengo que ontem chegou ao ápice de um trabalho de construção, seriedade e profissionalismo. A gente olha agora e celebra, né, Richard? Pô, Flamengo, campeão, 4 vezes nenhum clube ganhou, brasileiro ganhou 4 vezes a Libertadores, mas é sempre bom ressaltar que tudo isso que o Flamengo vem desfrutando desde 2019, e repito, ontem chegou ao seu ápice, é resultado de um longo trabalho, de um trabalho que no seu início foi pautado pela austeridade. Muito austero ali com o Eduardo Bandeira de Mello, que foi o primeiro presidente na condução desse processo, depois sucedido pelo Rodolfo Landim e agora pelo BAP. Seriedade, nada que está acontecendo com o Flamengo, nada está acontecendo por acaso. O perder, o ganhar é circunstancial, mas o competir é fruto de planejamento, assim como observou o Richarlison pelo lado do Palmeiras. Não é para o Palmeiras ser execrado, não é para o Palmeiras ser considerado o pior time do mundo, não é para o trabalho do Abel ser jogado no lixo. Agora, o que nós estamos vendo aí hoje, daqui a pouco, esses jogadores que sairão, a delegação, os que entraram em campo, os que não atuaram, todos eles são frutos de um trabalho muito sério iniciado em 2013. Terminal 2, Aeroporto Antônio Carlos Jobim, e o Flamengo chegando ao Rio de Janeiro, o Flamengo campeão, vindo de Lima. Lima que traz agora, bom, Lima entrou para a história do Flamengo duplamente, né? Traz belíssimas recordações. Flamengo aquela 2 vezes campeão em Lima. Caiu. Lugar, ele cai. Inclusive no mesmo gol. No mesmo gol. Exatamente. E uma vitória justa do Flamengo. Jogou mais que o Palmeiras, você não achou? Jogou. Não foi aquela final que a gente esperava, tecnicamente. Mas raramente falando. né, Richarlison? E isso é importante a gente pontuar, porque a tensão, ela existe mesmo com grandes equipes, como é Palmeiras e Flamengo. Você não vai ver E o que me chama a atenção, PC e Luiz, é que assim, quando você tem 2 times com muito trabalho, com muita firmeza naquilo que é o propósito para a temporada, dificilmente a parte defensiva não vai ser a melhor coisa que vai acontecer nesse jogo. Exatamente. E foi o que aconteceu. Os 2 sistemas defensivos ontem fizeram uma partida assim impecável. Por isso que a parte
coletiva, a parte da criação, teve dificuldade. A Arrascaeta pegou pouco na bola, Andréas pegou pouco na bola, Veiga pegou pouco na bola. Por quê? Não tinha espaço. É um jogo mais tenso, é um jogo mais marcado. É um jogo cerebral, né? Muito cerebral. Agora, com as defesas sobressaindo, o sistema defensivo do Flamengo teve... Os goleiros trabalharam quase nada. Quase nada. O Rossi não fez nenhuma defesa sequer. Agora, a linha defensiva do Flamengo... o Richardson, antes de começar, não estava falando que para ele o Varela foi o melhor em campo. Eu tenho essa dúvida porque eu tenho o Varela, mas tenho o Danilo como aquele jogador que faz o gol que garante o título. Agora, a linha defensiva do Flamengo, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandre tinha pela frente dele o Alan, que é um jogador... Tá voando, né? Que tá no momento... que desequilibra pelo lado do Palmeiras. E na linha defensiva do... São exemplos. As duas maiores, ou aparentemente os dois clubes mais bem organizados hoje no futebol brasileiro. E sul-americano, quiçá sul-americano. E que tem assento garantido na primeira prateleira do futebol, no caso sul-americano. E, ocasionalmente, tiveram já a companhia do Fluminense, quando ganhou a Libertadores, do Galo, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, e do Botafogo, que ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas, ocasionalmente, o assento na primeira prateleira, fixo, na primeira prateleira do futebol brasileiro, de competição, de organização, ele é ocupado num lugar pelo Flamengo e no outro pelo Palmeiras. Com o título de ontem, o Flamengo, ele mostra para o continente, não apenas para os clubes brasileiros, o tamanho do seu poderio. E qual é a maior certeza que se tem? É que ano que vem, o Campeonato Brasileiro está para acabar, provavelmente acaba na quarta-feira com mais um título do Flamengo. Mas ano que vem, você vai ter um Flamengo competitivo de novo. Aliás, eu estava lendo hoje pela manhã algumas projeções, algumas estimativas. Se o Flamengo mantiver essa situação atual, até o fim da década, o Flamengo abre na América do Sul mesmo, conquista outros tantos títulos. Estamos vendo aí a chegada da delegação do Flamengo. Flamengo, campeão da Libertadores! Vamos ouvir um pouquinho do hino, galera, um pouquinho mais. Esse domingão, Pedro, Fla-Folia pra você. Tá onde, Pedro? Tudo bem, Luiz Carlos Júnior? Bom falar contigo, com o PC, com o Richardson. Um bom dia mais uma vez para você, torcedor do Flamengo, que acordou comemorando, acordou tetracampeão da América. Eu tô aqui na área de cargas, terminal de cargas do aeroporto do Galeão, justamente onde teve o Aeroflá antes da partida para Lima e onde o time do Flamengo vai passar. Daqui a pouco eles vão sair do avião, vão entrar num ônibus executivo, não aquele ônibus executivo do Flamengo que teve avarias. Eles vão entrar num outro ônibus executivo e vão passar por aqui. Tem alguns torcedores, vou até pedir pra gente mostrar a imagem ali de poucos torcedores, dá pra contar pelo menos uns 30 aqui, viu, Luiz? Porque o torcedor do Flamengo sabe que a festa hoje não é aqui. A festa hoje é no centro do Rio, na 1º de março, na Antônio Carlos, justamente naquela área onde a prefeitura sempre reserva para os grandes blocos. Você tá vendo que agora os torcedores que estão ali falando com a Débora Gares, nossa colega Débora Gares, estão fazendo sinalzinho pra cá também. Então, os torcedores do Flamengo estão ainda, alguns, né, virados, outros conseguiram descansar um pouquinho. Tem alguns lá embaixo da árvore ali, ó, escapando um pouco do sol, porque hoje tá quente, viu? Tá cedo ainda, mas já tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. Então, o torcedor que está se programando para ir para o centro comemorar, aproximadamente 500 mil torcedores são esperados no centro do Rio. Devem beber muita água, procurar uma sombrinha e daqui a pouco, Luiz, a gente volta assim que o ônibus do Flamengo pintar por aqui. Obrigado, Pedro. Neville Hidratação. Alô, galera que está pretendendo ir para o centro do Rio. Hidratação é realmente muito importante. Quem está hidratada e sempre animada no centro do Rio de Janeiro é Ana Flávia Nunes. Alô, Ana, cadê você? Deixa eu conversar com a Ana Flávia, que está acompanhando. Como o Pedro bem colocou, são esperados 500 mil torcedores. Já tem uma galera aí com a Ana Flávia. Ei, Luiz, bom dia para você, para todo mundo. Tem uma galera e a galera não para de cantar o tempo inteiro. A gente vai mostrar para vocês a festa da torcida do Flamengo aqui no centro do Rio de Janeiro. Como você disse, a expectativa é de mais de 500 mil pessoas. Para quem conhece o centro, a gente está aqui no comecinho da rua 1º de março, pertinho da Candelária. E é daqui que vai sair o trio com os jogadores, todo o elenco e comissão técnica do Flamengo. Então a expectativa aqui é muito grande. Eles já sabem que o Flamengo já está no Rio de Janeiro. E aí, torcedor, vocês sabem como é, né? É pura paixão. Eles estão
subindo em cima de tudo quanto é lugar possível para tentar ficar numa posição aí um pouco mais privilegiada, para conseguir ver os jogadores na hora que o trio passar por aqui. E aí é o seguinte, a expectativa é de que o desfile com o elenco do Flamengo saia daqui por volta de 11 horas da manhã. E aí vai ser um trajeto em linha reta aqui da 1º de março, de mais ou menos 850 metros. A 1º de março, lá na frente, ela vira a Avenida Presidente Antônio Carlos. Então esse trajeto é em linha reta até Antônio Carlos e vai parar ali na altura da Funarte. A gente imagina que seja um trajeto como vai devagar, tem muita gente, que seja um trajeto aí de aproximadamente 2 horas. Mas olha, Luiz, é muita festa, tem torcedor aqui que está sem dormir, é muita euforia, muita alegria. Eles realmente não param de cantar, tem todo um esquema de segurança aqui pronto também para a hora que o trio começar esse desfile, mas é muita alegria. Agora eles estão cantando a música que eles cantam para o Arrascaeta sempre, né, quando o Arrascaeta faz gol, antes do jogo também para saudar o jogador. Então é muita alegria, é um pessoal que está aqui muitas vezes sem dormir, tá todo mundo na maior euforia, vibrando e claro, na expectativa, aguardando a chegada do elenco do Flamengo aqui. E vou te falar, Luiz, tá cheio demais nesse ponto que a gente está, mas não para de chegar gente aqui ao centro do Rio, tá, Luiz? Beleza, Ana. É Bruno Henrique. Hoje é um dia de festa para esses jogadores históricos. Bruno Henrique, Arrasca, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz estão aí desde 2019. O avião continua, tá ali no Finger já tá, os jogadores provavelmente já devem ter saído do avião nesse momento. Bom, meu amigo Pedro Biel fala, filtro solar é importante. Dia de muito sol no Rio de Janeiro e muita água, hein, galera? Porque não é só molhar... Não é a água que Paulinho? Domingo de almanaque no Rio de Janeiro. Não é aquela água que o passarinho não bebe. É isso, água mesmo, H2O, beleza? Porque tem uma galera ali com copo da água que o passarinho não bebe. Deixa eu conversar com o Lucas de Sena, que também tá nesse domingo incrível, tá aí. Lucas, você tá onde você tá? Tá na parte de baixo, tá perto da Ana na parte de baixo, é isso? É isso, ó. Tô recebendo uma ajuda aqui, porque segundo os flamenguistas, liga, isso aqui o Flamengo usou ontem pra varrer o Palmeiras. E olha aqui quem é especialista no assunto, ó. Quando dizem pra vocês, meu trabalho tá me matando, olha o trabalho da turma aqui, ó. Pra cima deles, Flamengo! Dali, Mengão! Pra cima deles, Flamengo! Vocês não vieram pra trabalhar? Viemos sim, mas a gente usa junto o útil ao agradável. E o a gente hoje é por amor, ao Mengão do coração! Uhul! Fala pra ele lá que quarta-feira tem mais, não acabou não, tá? Quarta-feira tem mais! Porque é o seguinte, enquanto os jogadores não chegam pro trio, elas estão aqui se divertindo. Além de torcer, vocês estavam sambando, que eu vi também. Cadê o samba no pé? Já que nós estamos no circuito do Bola Preta também. Eu amo Maracanã! Vou fazer pro time que salva! Secadores, passa mal! De brincadeira, ele vai ser campeão! Agora, vocês vão aguentar até que horas isso aqui? Até onde Deus quiser. Não vai acabar, não! É até acabar o lixo! Não vai acabar, não tem mais. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo que tem colega de vocês olhando feio pra vocês. São os rivais? São secadores, são os vascaínos, botafoguenses, tudo chorando! Olha lá! Mostra ali, ó! Tá triste, amigo? Um pouco. Tu torce pra quem? Eu sou Botafogo. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte trazendo a repercussão pra vocês da chegada do Mengão. O Flamengo acabou de chegar aí, vai ter uma linda festa, a repercussão mais uma vez. Então, deixa aquele like, se inscreva, a gente vai trazendo ao decorrer do dia mais vídeos sobre a festa do Mengão na chegada do Rio de Janeiro. A nação parou o Rio de Janeiro mais uma vez.